Louvado seja Deus, glórias a Jesus. Convido você para nós estarmos nesta hora meditando na santa palavra de Deus e orando juntamente, pedindo as bênçãos do nosso Deus pelas nossas vidas nesse dia chamado hoje. Glórias a Jesus, santo, maravilhoso. E a nossa base bíblica de hoje está na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo dava conselho para os irmãos da igreja para perseverarem na fé, no temor, na confiança, na esperança da promessa que nos fez nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação, de termos paz em meio a tribulações, em meio aos inimigos, termos paz uns com os outros. E aqui no capítulo 3 aos Efésios, ele faz uma oração. Ele ora pelos Efésios. Ele diz aqui no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra tomam o nome. Esse nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Que é o nosso socorro bem presente em todas as horas. Hora de angústia, hora de tribulação, hora de aflição. Chame por Jesus. Se você se encontra aflito, se você se encontra em perigo, chame pelo nome de Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa salvação, ele é a nossa âncora. E aqui ele suplica pelos Efésios para que eles tenham um coração cheio do temor, da graça, da confiança. E que venham então estar arraigados, cheios, transbordando da presença gloriosa do Divino Espírito Santo. Ele diz assim, aleluia, no versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pela luz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos, que nós possamos ver além. A minha mãe dizia assim, vê um palmo à frente do nariz. Quem enxerga um palmo à frente do nariz não cai dentro do buraco, dentro do precipício. Se você enxerga um palmo à frente do nariz, ou seja, se você pensa, raciocina, analisa, avalia as coisas, você não tropeça, não tem prejuízo. Se você vai fechar um negócio e você pensa duas vezes, você não vai se arrepender. Mas se você não pensar duas vezes, depois o arrependimento é tarde demais, não dá mais para voltar atrás. Isso quer dizer isso, viu? Então, o apóstolo Paulo orou pelos Efésios. E aqui eu vejo o amor de Jesus Cristo na vida de Paulo, porque Jesus Cristo orou pelos seus discípulos em São João 14, em São João 17, aliás. Jesus orou pelos discípulos.
Diz, Pai, para que eles sejam um, como Tu és em mim e eu neles. Aleluia. Para que sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Aleluia, Jesus. Isso é lindo, irmãos. E Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele recomenda para que nós oremos pelos nossos inimigos. Orar por aquele que nos persegue, por aquele que nos maltratam. Então, devemos ter paz com todos. O apóstolo Paulo aconselha também no livro de Coríntios que a gente deve de nos reconciliar com Deus antes que o sol se ponha. Ou seja, não deve deixar para outro dia, não deve deixar para amanhã. Às vezes você tem uma inimizade contra uma pessoa, você não quer nem vê-lo. E você não faz paz com ele enquanto está vivo, depois da morte não tem mais como fazer paz com ninguém não, irmãos. Nem depois da morte tem mais como reverter o quadro. Engana-se as pessoas que pensam que depois que uma pessoa morre, vai fazer oração por a alma daquela pessoa para tentar salvá-la, tirar do purgatório que não existe. Pensou? Louvado seja Deus. Raciocine. Tudo que nós tivermos de fazer por meio do corpo, segundo a consciência, segundo o nosso intelecto, e acertar com Deus é hoje, não é amanhã. É agora, não é depois. Se a gente deixar para depois, é tarde demais. Nós estamos retardando as bênçãos de Deus na nossa vida se nós deixar para outro dia o acerto de conta com um irmão com quem nós ficamos chateados. Isso é muito cruel. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, vamos ler a palavra, vamos examinar a palavra, que a palavra nos ensina o nosso caminho, o nosso bem viver. Por isso que Jesus fala no Evangelho de São Mateus, acho que é o capítulo 7, que diz que o caminho é estreito e a porta é também. O caminho é estreito, só anda um de cada vez. Não dá para andar dois aparelhados, porque vai um andar no caminho, o outro vai andar dentro do mato. Vai andar fora da estrada. Por quê? Porque cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos para Deus. Eu não posso salvar você, eu não posso intervir no perdão divino para a sua vida, não. Aleluia. Eu posso orar por você, mas eu não posso salvar você, tá compreendendo? Então, cada um por si vai dar conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui está, irmãos, Paulo escrevendo para os enfermos e orando e pedindo as bênçãos de Deus para os efésios, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado na vida deles. Aleluia, Jesus. Mas a salvação não, irmãos. A salvação é cada um, individual e pessoal, tá bom? Que Deus abençoe nossas vidas grandemente, que venhamos a ser, então, cheio do conhecimento de Deus para não virmos a tropeçar nesta vida, mas que venhamos a ser salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus maravilhoso. Vamos orar. Grande Deus e Pai, poderoso, santo, eterno, maravilhoso, te glorifico, meu Senhor, nesta hora, juntamente com esse meu irmão querido, com essa minha irmã querida que está vendo e ouvindo esse vídeo nesta hora. Abençoa, Senhor, teus filhos. Sustém nas tuas mãos.
conduz com a luz do teu olhar, Senhor. Sustenta com a tua forte mão, Pai. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Se a tua mão para conosco, ó Deus querido, perdoa nossos pecados e nos conduz à salvação e à vida eterna. Abençoa, meu Deus querido, nossos negócios, nossos familiares, nossa parentela, nossos amigos. Abençoa, meu Deus querido, todos os que estão inscritos nesse canal. Ser com eles, Pai, a tua presença, a alegria da alma, a alegria do coração. Tira toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, toda a raiz de amargura. E faz essa pessoa feliz e alegre nesse dia, na tua presença santa e maravilhosa, Pai. Em o nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Glórias a Jesus Santo maravilhoso.